Fala, tricolores, acabou agora a partida aí. Corinthians 1, São Paulo 0. Partida ridícula aí da parte de São Paulo. O time parece que nem entrou em campo, o time entrou sonolento, entrou desligado, nem parecia aquele São Paulo aí das últimas partidas. O Corinthians entrou aí como se fosse disputar uma final de campeonato contra o São Paulo. Todo mundo já sabia que eles viriam dessa forma aí. Eles tiveram uma semana para treinar. O Wagner Mancini lá conseguiu armar uma estratégia eficiente aí contra o time do São Paulo, estudou o adversário e os jogadores já estavam falando aí nas entrevistas os jogadores do Corinthians já estavam falando aí nas entrevistas que iriam entrar com a faca entre os dentes, que iam entrar com sangue nos olhos, porque de fato o time do Corinthians que decepcionou a torcida deles aí nessa temporada é o que sobrou, né? Ganhar um jogo bem aí contra o São Paulo, contra o Palmeiras, que a torcida dele já vai estar feliz esse ano. E o São Paulo, em ritmo de treino, parecia que estava jogando contra o Botafogo. Não conseguiu quase dar chute a gol no primeiro tempo. O Corinthians aí fez uma marcação muito forte aí no campo de São Paulo. Usou o mesmo veneno aí que o São Paulo usa contra os seus adversários. O São Paulo não conseguia sair do campo de defesa, errando muitos passes. Os jogadores pareciam meio desligados, não estavam com aquele foco que vinham jogando nas últimas partidas, que a gente estava até impressionando a torcida. E o Corinthians marcando em cima, logo de cara já poderia ter aberto o placar, com o Léo Natel lá, uma bobeada da defesa do São Paulo. O São Paulo pecando muito ali na saída de bola do campo de defesa, principalmente. Estava errando passe em todos os lugares do campo, mas principalmente ali onde não pode errar. E o Corinthians teve várias chances ali no primeiro tempo ainda. Para nossa infelicidade ainda, o melhor jogador de São Paulo, o Luciano, saiu machucado. Me parece que é lesão muscular no adutor da coxa direita ali. Espero que ele se recupere, mas a gente sabe que lesão muscular é complicado. Dificilmente ele vai conseguir jogar aí contra o Atlético Mineiro. E a falta é grande, né? A falta dele é muito grande, justamente também, além dele ser um jogador disparado o melhor aí do São Paulo na temporada, desde que chegou, mas é o substituto dele, né? O Pablo não tem condições, cara. Não tem condições do Pablo jogar com a camisa do São Paulo, cara. Não tem condições, ele não consegue dominar uma bola. Quando que esse cara vai estrear com a camisa do São Paulo? Quando? Me diz, quando? O cara veio a preço de ouro, cara. 20 e tantos milhões de reais. Só teve uma temporada boa no Atlético Paranaense só. Ele não consegue dominar uma bola, ele não consegue fazer pressão no adversário, ele não consegue armar uma jogada. O que esse cara faz, gente? Olha, sinceramente, eu acho que para a temporada que vem o São Paulo tem que se desfazer desse rapaz. Não tem condições, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. É um péssimo custo-benefício. Olha o quanto ele custou. Olha o quanto ele custou. O Luciano precisa de um substituto à altura. Um cara que não faça tanta diferença assim no estilo de jogo do São Paulo. Muda completamente. Aí tem gente que fala, ele é muito mais de entrar no lugar do Brenner do que no lugar do Luciano. Não interessa. Não interessa. O São Paulo para a próxima temporada precisa de atacantes com mais versatilidade, que se encaixem mais no esquema do Diniz. Porque pelo visto é o Diniz que vai ser nosso técnico. E eu acho isso ótimo. Eu acho que independente da derrota de hoje, o Diniz continua tendo crédito. Não é uma derrota, que é a terceira derrota apenas do São Paulo no Campeonato Brasileiro, que vai fazer agora falar que o trabalho está ruim, que tudo está uma bosta. Não é assim. Não é assim. Mas já pensando pro ano que vem, agora que a gente já tem um presidente eleito, o Júlio Casares, vindo aí o Muricy Ramalho para trabalhar junto, já tem que começar a pensar no planejamento de elenco da temporada que vem. Tem jogador que não se encaixa nesse esquema do Diniz, e o Pablo é um deles. Não me venha falar que porque ele machuca muito, porque ele teve poucas oportunidades. Não dá, cara. Você percebe quando o cara não tem condições. Ele não tem condições de vestir a camisa do São Paulo. Teve mais gente que foi mal hoje? Teve. Ninguém foi bem hoje. Ninguém, todo mundo jogou mal. O Volpi quase entregou a rapadura lá, sorte que o Camacho do Corinthians lá perdeu um gol inacreditável. O que deu na cabeça do Volpi? Ele quis sair driblando todo mundo ali, cara. Pelo amor de Deus. O que o Brenner jogou hoje? Não jogou nada. Ninguém jogou nada. Pra mim, o que melhor jogou foi o Luan.
que ainda quebrou um galho como zagueiro lá. Ele ainda eu vou passar um pano pra ele porque ele jogou bem. Ele não jogou mal. Mas o resto o time inteiro destoou. Não foi aquele time que jogou contra o Botafogo, mesmo sendo o Botafogo, que tá ali na lanterna do campeonato. Não foi o time que fez as últimas partidas, não foi o time que jogou contra o Flamengo. São Paulo tava tipo, tanto faz, como se já tivesse ganho o campeonato, ou como se tivesse ali no meio da tabela, que tanto faz ganhar ou perder. Agora, a diferença por pontos perdidos pro Flamengo é de 2 pontos se eles ganharem o jogo que eles têm atrasado contra o Grêmio. Vai ser só no ano que vem. E agora é ganhar ou ganhar do Atlético Mineiro, que pelo menos uma coisa boa que eu destaco dessa partida foi que ninguém tomou cartão amarelo, né? Vai estar todo mundo aí para jogar contra o Atlético Mineiro, com exceção talvez do Luciano, que para mim é o que mais me preocupa, é disparado o que mais me preocupa. Vir com o Pablo no lugar do Luciano ali vai ser dose. E uma coisa aí que eu pergunto pro Diniz, não tem outra forma de jogar não? Não tem outra forma de jogar? Toda vez que pegar um adversário retrancado que sai no contra-ataque vai ser esse sofrimento? O São Paulo tem que ter alternativa, o São Paulo não pode jogar da mesma forma contra todo mundo. Sim, tem que ter a sua identidade, tem que ter o seu jeito de jogar, mas não pode toda vez jogar da mesma maneira, tem que se adaptar ao adversário. Todo mundo sabia que o Corinthians ia vir dessa forma. O Corinthians não tinha como vir de peito aberto contra o São Paulo. Olha o que aconteceu com eles contra o Flamengo, quando eles fizeram isso, com o Wagner Mancini. Tomou de 5 em casa. Então, eu acho que o Fernando Diniz foi bem feliz na partida de hoje, do jeito que ele armou o time aí para jogar contra o Corinthians. Tudo bem que não teve tempo de treinar, o São Paulo aí estava fazendo seus jogos atrasados agora, mas é de se pensar, porque muita gente aí já identificou que o Fernando Diniz é um técnico de uma tecla só aí, de um esquema de jogo só, e ele não abre mão disso. Então eu acho que isso não é uma crítica para menosprezar o trabalho dele, nem falar mal do trabalho dele. Por mim, o Fernando Diniz está fazendo um ótimo trabalho e eu fico muito feliz dele continuar para a temporada que vem, pelo que tudo indica aí. Eu acho que mesmo que a gente não ganhe título nenhum esse ano, o ano que vem o São Paulo com reforços pontuais, aliviando um pouco essa pressão, que esse caldeirão aí da política do São Paulo, agora que o Leco, graças a Deus, foi embora, o pior presidente da história de São Paulo, junto com o Carlos Miguel Aidar. Eu acho que o São Paulo pode colher frutos no ano que vem, sim, com o Fernando Diniz. Mas vai aí uma crítica construtiva aí. Tente ter esquemas, tente adaptar o seu time de acordo com o adversário. Não joga da mesma forma quando você joga contra todo mundo. Muitas vezes isso não dá certo. E outra coisa, o São Paulo precisa entrar com uma postura completamente diferente contra o Atlético Mineiro. O São Paulo precisa pegar essa partida de hoje contra o Corinthians, o Diniz tem que mostrar para os jogadores, e eles não podem entrar com a mesma atitude que eles jogaram contra o Corinthians hoje. Porque em questão técnica, não tem comparação. O time do São Paulo é muito melhor do que o time do Corinthians. O time do Corinthians tem ali o Fagner, o Cássio, o veterano Fábio Santos, que já passou pelo São Paulo. E quem mais? Quem assim que faz diferença? Não tem. São todos jogadores medianos. Só que eles ganharam na raça, na vontade e no psicológico do São Paulo. O São Paulo parece que não tem psicológico para jogar na arena do Corinthians. É impressionante um negócio desse. Eles devem ter ganhado o bicho dobrado lá, porque o Corinthians ele quer ganhar do São Paulo sempre de qualquer forma. E, enfim, é o que eu já falei, o campeonato deles é esse agora. Eles vão tentar ganhar um jogo do São Paulo, tentar ganhar um jogo do Palmeiras. E assim vai ser. E o São Paulo tem que focar nesse jogo contra o Atlético Mineiro, que é o jogo mais importante de todos os outros. Todos. Esse era importante também vencer? Era, mas o próximo é muito mais importante. Porque além do São Paulo, se ele ganhar, fazer os 3 pontos, ele deixa o Atlético Mineiro não somar 3 pontos. E também não somar ponto nenhum. Então a diferença aumenta bem. Então o São Paulo tem que entrar focado. O Diniz tem que pensar em alguma alternativa aí, caso não entre o Pablo, ou se for o Pablo, mudar o esquema, alguma coisa ele tem que fazer. Mas, meu Deus do céu, esse Pablo não pode continuar no São Paulo na temporada que vem. O São Paulo tem que aproveitar que ele ainda é um cara que, apesar de não ser mais tão novinho, ainda é meio novo, e ver se ele tem alguma valorização ainda e tentar ele como uma moeda de troca, ou emprestar, fazer alguma coisa, porque ele não tem condições.
Ele não tem condições, ele não se encaixa no estilo do Diniz. Além de eu achar ele muito fraco tecnicamente mesmo. Eu acho ele fraquíssimo. Em fundamentos básicos, passe, é ruim no cabeceio. Apesar de ele já ter feito alguns gols no São Paulo de cabeceio, ele erra muito gol fácil. Lembra do jogo contra o River Plate? Lembra do primeiro jogo contra o Binacional, tanto de gol que ele errou? Um cara desse não pode ser centroavante do São Paulo. Ele não pode jogar do lado do Brenner, Luciano, que quase todo jogo resolve. Não pode. Porque quando acontecer algo como aconteceu com o Luciano hoje, a gente fica na mão. Não pode. O elenco do São Paulo é bom, ponto. O São Paulo não tem um elenco maravilhoso, um elenco farto, que nem o do Flamengo, que nem o do Palmeiras, que nem o do Atlético Mineiro. Então o São Paulo tem que investir em peças pontuais. A gente sabe que não vai ter dinheiro para fazer seleção no ano que vem, não. Não vai ter dinheiro para fazer um baita de um time. Então o São Paulo vai ter que usar a arma que é a continuidade do treinador, que quase nenhum time consegue ter isso, com exceção aí do Grêmio, do Renato Gaúcho, nos últimos anos pelo menos, né? O São Paulo vai ter que usar a arma treinador, continuidade e os jogadores acreditarem no trabalho do treinador, e vai ter que usar de contratações pontuais para suprir essa carência de quando o São Paulo precisar, como precisou hoje e o Pablo não correspondeu. Então é isso, eu acho que do mais não tem muito o que falar. Primeiro tempo foi horroroso, segundo tempo foi horroroso também. O Corinthians jogou melhor que o São Paulo, ganhou na raça, ganhou na disposição, ganhou na inteligência, ganhou no psicológico. O Mancini deu um nó tático no Fernando Diniz, essa é a verdade. Ele deu um nó tático no Fernando Diniz. Ele teve tempo, tudo bem, e a gente pode usar isso talvez como desculpa, eu não acho. Mas ele teve esse tempo a mais aí que o Fernando Diniz e realmente ele anulou aí as armas do São Paulo e soube jogar o clássico melhor do que o São Paulo. Então não adianta lamentar agora, não adianta a gente ficar se lamentando, a gente vai ter que ouvir zoação aí dos amigos, dos rivais. O Corinthians aí já fez postagem aí no Instagram, zoando São Paulo, fazer o quê? A gente tá na liderança, eles estão no nono lugar, é isso que sobra pra eles. Isso aí faz parte do jogo, da rivalidade. A gente também zoa quando a gente ganha, então levantar a cabeça, já ficar pensando no próximo jogo, que é contra o Atlético Mineiro, que esse importa. E o São Paulo não tem outra alternativa a não ser vencer, nem empatar. O São Paulo não pode empatar, o São Paulo tem que vencer e vamos secar aí os adversários também na semana que vem e se Deus quiser tudo vai dar certo, não vai acontecer aquele pesadelo de 2018 onde a gente ganhou o primeiro turno e acabamos nem ficando aí no top 3, né, do campeonato. Então não acredito que isso vai acontecer, eu estou bem confiante para esse ano. Eu acho que foi acidente de percurso que acontece também, porque não é fácil ter tantas partidas de vencibilidade assim. Então, parabéns pro rival aí, que soube jogar melhor o clássico do que o São Paulo. E vamos pro próximo jogo, contra o Atlético Mineiro. Falou aí pra vocês, tenham uma boa noite aí, se é que dá pra dizer que tem como ter boa noite, né? Falou.